Gente, tudo bem com vocês? Na aula passada, no encontro que vocês tiveram, vocês já discutiram alguns espaços de convivência. Espero que vocês tenham colocado no quadro discutido, né, a importância desses espaços de convivência. E, na verdade, eu estou aqui agora para trazer alguns elementos para vocês refletirem sobre o que seriam esses espaços de convivência propriamente dito, né? Então, primeiramente, seria bom a gente conceituar exatamente o que é, né? Então, os espaços de convivência são esses lugares em que as pessoas, enfim, podem conviver, né? Vivem em proximidade, têm relações cordiais, interagem, né? Então, esses espaços, assim, especificamente, eu posso falar que, sei lá, minha casa, por exemplo, é um espaço de convivência, já que eu moro com outras pessoas, em tese, sim, é um espaço de convivência. Mas o que a gente está querendo trazer aqui é um contexto mais amplo, né, de espaço de convivência. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que os espaços de convivência são esses lugares em que há o espaço para interação, para integração e o relacionamento e compartilhamento de ideias. Beleza, então vamos pensar numa dimensão mais ampla, extrapolando aquela socialização primária, que é aquela que se dá dentro do âmbito doméstico. Então, eu elenquei aqui alguns espaços de convivência, separando aqueles que são públicos daqueles espaços que são privados. Então, entre os espaços públicos de convivência, a gente pode elencar alguns, por exemplo, os parques, as ruas, as avenidas, as praças e as quadras, né? Esses seriam os espaços públicos de convivência em que as pessoas convivem. Há também espaços privados de convivência. Seriam quais? Bom, aquelas áreas gourmet de shopping e também áreas de convivência que tem dentro dos shopping centers, por exemplo, é um exemplo de espaço de convivência. Aquelas áreas de lazer dentro dos condomínios são espaços de convivência. Os estádios de futebol, né, são espaços de convivência também. Os clubes, né, as galerias, as áreas de convivência dentro das empresas, né, hoje está bastante na moda das empresas fazerem áreas de convivência para os seus funcionários poderem interagir, e também as igrejas, os templos, etc., são espaços de convivência do tipo privado. Qual que é a diferença fundamental, né, entre esses espaços públicos e privados? Bom, o espaço público é um espaço que prioriza a democracia, né? Então, o que eu quero dizer exatamente com isso? Bom, são espaços que vão refletir a diversidade e estimular, né, a convivência entre as pessoas. Em contrapartida, os espaços privados, aí, ainda que não tenham essa conotação democrática que tem o espaço público, são espaços mais seguros, né? E, portanto, muitas vezes são preferidos pelas pessoas por conta de usufruir ali do espaço em segurança, né? A gente, nas aulas de filosofia, tanto na primeira série quanto na segunda, a gente já viu a importância do espaço público lá na Grécia Antiga, né? Então, lá na Grécia Antiga já existia essa importância do espaço público como um espaço de discussão. Então, as pessoas se reuniam justamente na ágora, que era a praça, para poder discutir os rumos da cidade. Então, é um espaço para exercer a cidadania, tanto da formação da minha cidadania, como para exercer a cidadania, se dava ali nesse local de participação política. Então, frequentar esse espaço público, ocupar esse espaço público na Grécia Antiga, era basicamente fundamental. Então, a gente pode falar que é no espaço público que o ser humano, na verdade, vai se realizar por completo, né? Porque é lá que ele vai se relacionar, vai agir, vai interagir e vai mudar não só a si mesmo, como mudar também a comunidade em que ele está inserido. Bom, mas vocês podem estar se perguntando, afinal de contas, o que isso tem a ver com direitos humanos, né? Bom, tudo, tá? Por quê? Porque o direito ao lazer e os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, né? Então, nesse sentido, o Estado ele tem obrigatoriedade, né? Obrigação de proporcionar, né, disponibilizar esses espaços públicos para as pessoas. No entanto, a gente percebe, por exemplo, principalmente nas periferias dos grandes centros, que esses espaços quase não existem, né? E quando não existem, eles são inseguros e não oferecem as condições ali para serem ocupados, né, pela comunidade. E mesmo em áreas mais privilegiadas da cidade, o que a gente assiste é uma limitação desses espaços públicos de convivência em nome da segurança pública, né? Então a gente pode constatar esse fenômeno do discurso da segurança pública sobre a criação de espaço público, quando a gente vê o gradeamento, né, e os muros nas praças e nas áreas verdes, e também essa proliferação de áreas privadas
de convívio dentro dos shoppings e condomínios. Um aspecto importante que eu quero chamar a atenção para vocês, com relação ao espaço público de convivência, é vocês refletirem sobre, por exemplo, no caso da ocupação desse espaço de lazer, né, o espaço público de convivência pelas mulheres. Né? Em grande parte, o lazer das mulheres ocorre nos espaços privados. Isso é absolutamente histórico, ainda que isso tenha mudado bastante nos últimos anos. Ainda o que a gente assiste é as mulheres ocupando menos os espaços públicos, como quadras e praças, por exemplo, do que os homens. Então, os homens ocupam mais os espaços públicos e usufruem mais desses espaços do que as mulheres. As mulheres, isso tem alguns relatos de pesquisas que são feitas na área. Algumas mulheres relatam que quando elas ocupam, além de serem constrangidas a não ocupar esses espaços, né, públicos, como as quadras e as praças, quando ocupam, elas por vezes são rotuladas na comunidade como sendo promíscuas ou vulgares por frequentar esses lugares. E também, então, além desse constrangimento, as mulheres se sentem também ameaçadas e intimidadas de frequentar esses lugares, porque elas têm medo das agressões e do assédio e da violência que elas podem sofrer nesses lugares. Um exemplo de um espaço público que gera bastante conflito e violência, que eu posso citar para vocês, é o trânsito, por exemplo, né? Que causa, aliás, milhares de mortes por ano. O trânsito seguro é um direito fundamental, né? E ele é considerado um direito fundamental de segunda dimensão, pois ele deriva do direito de proteção à vida e do ir e vir em segurança, né? Mas assim, eu estou falando aqui de espaços de convivência que são espaços físicos, né? Há também os espaços virtuais de convivência, né? Como as redes sociais, por exemplo, que constituem um espaço virtual de relacionamento de convivência, né? Então, assim, as redes sociais, elas são um espaço potencialmente democrático de convivência, né? Onde todas as pessoas podem participar, claro, aquelas que têm acesso, né, à rede mundial de computadores. Mas ainda que elas possam servir, tenham esse potencial democrático, elas também servem como plataforma, muitas vezes, para violência e agressão, né? Então eu elenquei aqui só para trazer para vocês algumas das maiores violações dos direitos humanos que ocorrem na internet. Então, entre essas violações estão a discriminação contra as mulheres, a apologia e incitação de crimes contra a vida, o racismo, a homofobia, a pornografia infantil, a intolerância religiosa, a xenofobia e o discurso de ódio, né? Então, esses são os direitos humanos que são mais violados dentro desse espaço da internet, em que muitas vezes por conta de eu poder do sigilo, né, de eu poder me expressar sem saber, sem as pessoas saberem quem eu sou, por vezes eu falo coisas que em público eu teria receio, né, de falar. Então eu falei para vocês desse potencial que a internet, né, que as tecnologias de informação e comunicação, elas podem ter esse potencial de violar os direitos humanos, mas também tem um enorme potencial de promoção dos direitos humanos. Então, quando a gente assiste atitudes racistas, machistas, homofóbicas, tanto nas redes sociais como em qualquer outro espaço de convivência, né, seja virtual ou espaço físico, como, por exemplo, no estádio de futebol, o que a gente está assistindo, na verdade, é o reflexo de aspectos e atitudes de uma sociedade, a nossa, no caso, que ainda não conseguiu superar essa barreira do preconceito, né? Então, diante dessas coisas que eu falei muito brevemente para vocês, né, com relação aos espaços de convivência, espaços que vocês já elencaram na aula passada, já discutiram na aula passada, o que vocês vão ter que fazer especificamente agora para essa aula, nesse tempo que vocês têm, né? Vocês vão ter que discutir esse espaço de convivência entre vocês e elencar, então, exemplos, né, desse espaço de convivência que a turma vai escolher, vai colocar ali no quadro uma série de espaços de convivência que vocês conseguem ali encontrar para poder colocar no quadro. Depois disso, depois de elencado esse grupo de espaços de convivência, podem ser físicos, os espaços de convivência, como podem ser virtuais, podem ser públicos, como podem ser também privados, vocês vão votar votar em dois desses grupos. Então, resumidamente, vocês vão escolher dois desses espaços de convivência que estão elencados no quadro, vocês vão fazer uma votação para definir quais são os dois mais bem votados, que são os dois que vão ser ali escolhidos pela turma. Depois disso, vocês vão dividir, então, a turma, já começa a fazer esse processo de escolha de grupo, vocês vão dividir a turma em dois grandes grupos,
né? Então a turma vai ficar dividida em 2 grandes grupos e vocês então vão determinar qual grupo vai ficar com qual dos 2 direitos, aliás, dos 2 espaços de convivência que foi votado. Então aqueles 2 mais votados, vocês vão separar em grupo a turma e vão determinar qual do grupo vai ficar com qual espaço de convivência para poder dar continuidade ao projeto. Era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado para vocês escolherem o espaço de convivência que vocês pretendem utilizar aí no projeto de vocês. Então até a próxima, a gente se vê por aí. Tchau, gente!